Resgatar a autoestima, se sentir bem consigo mesmo, mais bonita na frente do espelho e ainda assim com mais saúde. Uma respiração melhor, com um sono melhor, tratando o ronco, tratando a apneia. É sobre essa cirurgia que eu vou falar hoje, que traz estética, equilíbrio, harmonia da face de uma forma definitiva e também que traz funcionalidade, melhorando a respiração, mordida, tratando o ronco e a apneia obstrutiva, que é o caso que eu vou mostrar para vocês hoje de uma paciente que me procurou exatamente por esses motivos, para melhorar a parte funcional e a parte estética. Que cirurgia é essa? Eu já vou te contar aqui no nosso vídeo, vou te mostrar o caso para tu entender. Então acompanhe até o final desse vídeo para tu ver o passo a passo da cirurgia. Eu vou te mostrar como nós diagnosticamos, como nós planejamos e o resultado final da cirurgia de 5 a 7 dias. Já, o paciente já está super recuperado, já está com uma funcionalidade bem avançada, já está abrindo, fechando a boca, mordendo. Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou o Thales, sou cirurgião bucomaxilofacial e doutorando de medicina. E estou aqui para esclarecer suas dúvidas sobre cirurgia e estética da face. Então, vem comigo. Quero mostrar para vocês este caso aqui. Essa paciente, ela me procurou porque ela tinha queixa de papada, ela tinha queixa do queixo retraído, fica até meio, né? Queixa, mas o queixo é retraído dela. Eu tô com as fotos dela aqui e vocês estão acompanhando aí. A papada era uma queixa importante, a perda de definição era uma queixa importante, a mordida e a apneia e respiração durante o sono também era uma queixa dela. Então ela tinha queixa estéticos funcionais. Então as estéticas, posicionamento do queixo, perda de definição da mandíbula, papada, flacidez, e a funcional era ronco e apneia, dificuldade de respiração durante o sono. Quando nós avaliamos o caso, e vocês estão vendo a foto dela aí, a paciente ela tem uma retrusão do queixo. Quando nós avaliamos o mento de uma paciente, que é o nome formal, né, o nome técnico para queixo, nós vamos traçar uma linha chamada linha vertical verdadeira. Nessa linha, nós vamos avaliar o quanto que o queixo está para trás ou o quanto que ele está para frente. No caso dela, o queixo está para trás, então ele tem que ser projetado. Mas também ela tem um pouco da maxila para trás, quando nós avaliamos no perfil dela, nos exames que nós solicitamos, para ver qual a alteração que ela tem. E associado a isso, ela tem as outras alterações, né? Que é a flacidez da musculatura do platismo, uma abertura parcial do platisma, uma gordura acumulada, tanto superficial quanto profunda. Por isso que a gordura tem bastante volume aqui. Então ela me procurou porque ela queria corrigir isso. Então nós avaliamos bem o caso dela e aí nós vimos que quando ela puxava o queixinho para baixo, ela também tinha um volume de gordura na região. E olhando de frente, nós podemos ver que ela tem uma queda dessa região aqui, do bulldog, exatamente pela perda de estrutura que a face tem. Quando nós temos uma mandíbula mais reduzida de tamanho, nós temos uma perda de sustentação dos tecidos, porque os tecidos eles tendem a cair. Se eles estão bem sustentados, eles tendem a ficar mais bem posicionados. Se eles não estão bem sustentados, eles tendem a cair mais. Então ela tinha uma queda dessa região aqui, e aí nós podemos ver de frente, assim, ó, ela tem o chamado double chin, o queixo duplo, né? Até no termo em inglês não se usa o termo papada, se usa o termo queixo duplo, que é quando o paciente tem essa visão dupla quando se olha de frente, tá? E ela tem, olhando aqui nesse perfil, o rosto um pouco encurtado, né? Ela é uma braquiocefálica. Nós temos três classificações de face básicas. Nós temos a mésio, a braquiocefálica, que a mesiocefálica é quando o paciente tem um rosto mais equilibrado, a braquiocefálica é quando o paciente tem um rosto mais curto, que é um rosto que tem uma cétera mais projetado, geralmente com mais volume, o paciente faz mais bruxismo, tem o rosto mais largo, e nós temos o dólicocefálico, que é o paciente que tem o rosto mais alongado. Então, no caso dela, ela é uma braquiocefálica, rosto fechado, bastante queda, olhando aqui de frente, né? E quando ela sorria, ela tinha um sorriso um pouco mais tímido, não mostrava muito os dentes superiores, até por ser um bráquio, né? Um fechamento do rosto, um rosto mais curto tende a mostrar menos os dentes superiores, tá? E nós avaliamos a mordida dela, que vocês estão vendo aí. Na mordida dela, ela tem algumas alterações que nós podíamos corrigir antes. Só que quando essa paciente me procurou, ela queria fazer uma cirurgia ortognática, ela queria corrigir a estética. E aí a cirurgia ortognática, nós vamos entrar, até contei para vocês a cirurgia que era, né? Não tinha falado o nome ainda, é a cirurgia ortognática. Nós temos duas formas de fazer a cirurgia ortognática. O benefício antecipado, que é nós fazermos a cirurgia antes de colocar o aparelho,
E nós temos a cirurgia que é preparado, onde o paciente coloca um aparelho e prepara os dentes antes da cirurgia, porque a cirurgia ortognática ela é estético-funcional. É uma cirurgia que nós vamos unir a mordida, a posição dos dentes com a parte estética da face. Além disso, ela é ortofacial, um conjunto entre a posição dos dentes com a posição da face. Então, olhando os dentes dela, ela poderia fazer uma ortodontia prévia? Poderia, mas não mudaria a nossa conduta durante a cirurgia. Por quê? Porque nós vamos fazer um avanço para a apneia, para ganhar estética, então é um avanço tanto de maxila quanto de mandíbula, e nós não ganharíamos um benefício de fazer a ortodontia antes. Se ela tivesse uma alteração muito significativa que precisasse botar aparelho antes para ter equilíbrio oclusal, nós faríamos. Mas no caso dela, não é preciso. Ela pode colocar o aparelho depois. Então nós vamos fazer o caso dela em benefício antecipado. Operar antes de colocar o aparelho. Então vocês estão vendo a mordida dela de frente. E aqui, o que vocês estão vendo é o planejamento com o ortodontista. É muito importante que nós conversássemos com o ortodontista, estivéssemos sempre alinhado com o ortodontista para que a cirurgia e a orto se combinem, tanto quanto faz antes, tanto quanto faz depois. E nesse caso, nós fizemos benefício antecipado, mas nós planejamos a ortodontia antes. Então, eu conversei com o Dr. Leonardo e nós fizemos um planejamento de como que possivelmente vai ficar no pós-operatório quando ela utilizar o Invisalign. Em vez de colocar o aparelho fixo, ela colocou o Invisalign, que é aquele aparelho invisível. Então ela vai fazer no pós-operatório o Invisalign. E aqui o que vocês estão vendo são modelos digitais. E a ortognática hoje ela é muito mais moderna do que era antigamente. Então, nós pegamos os modelos que antigamente nós moldávamos o paciente, com o ginato, aquela coisa que ninguém gostava de fazer, nós escaneamos os dentes. E esse escaneamento vai gerar isso que vocês estão vendo aqui, os modelos digitais. E esses modelos digitais eles podem ser manuseados, é inclusive eles que nós vamos colocar no programa para fazer a cirurgia junto com a tomografia de face. Então, o que vocês estão vendo aqui é o nosso planejamento. Então, eu conversei com o odontista, ele já planejou, nós já tínhamos uma ideia de que nós íamos fazer no pós-operatório, tá? E vocês vão ver aqui, eu vou colocar para vocês aqui, ó, o planejamento que ele mesmo fez daí já com o Invisalign. Ele colocou, e aqui vocês estão vendo o movimento que os dentes vão fazendo pós, tá? Ó, ele bota a posição original dos dentes, depois ele bota a posição final. E essa é a mágica dos aparelhos invisíveis. Tu consegue ter o antes e o depois, e aí tu vai planejar todo o tratamento e principalmente tu tem previsibilidade. Tu sabe mais ou menos quanto tempo a paciente vai ficar de aparelho no pós-operatório. Então esse foi o planejamento da parte ortodôntica que nós fizemos dela. Muito bem, então eu conversei com o Dr. Leonardo e aí nós optamos por fazer benefício antecipado. E aí nós fomos para a cirurgia virtual e planejamento do caso cirúrgico em si, da cirurgia ortognática. Então, primeiro de tudo, o paciente fez esse escaneamento e fez uma tomografia de face. Com essa tomografia de face, eu coloquei o paciente no programa, no Dolphin, é um programa de computador que nós vamos operar o paciente antes. A cirurgia ortognática ela é totalmente planejada no computador. Então, nós fizemos o planejamento dela no computador, fizemos a cirurgia, e aí vamos ver o que nós vamos fazer. No caso dela, uma rotação, abrir um pouco, alongar um pouco o rosto, posicionar tanto maxila como mandíbula como mento. Então, nós fizemos uma cirurgia combinada para trazer a melhor estética e funcionalidade, porque ela tem que avançar para abrir via aérea, porque a apneia do sono e ronco geralmente é por uma obstrução de via aérea posterior. Então o paciente acaba deitando, a língua desce muito e bloqueia a passagem de ar. Quando nós avançamos a face, nós vamos abrir essa via aérea e vamos melhorar a mordida. Vou botar para vocês verem aqui, por exemplo, não é o caso dela, porque eu não fiz a tomografia dela final ainda para nós fazermos isso, para vocês verem a diferença de via aérea. Aqui a gente vê a via aérea quando ela está fechada ainda, ela tem ali aquelas cores mais pretas e vermelhas, que é quando está constrito, e aqui nós temos pós-ortognática quando ela já está aberta, quando a via aérea já está expandida. Ela é muito mais verde e amarela, que isso significa que os milímetros cúbicos de passagem de ar ali são muito maiores. Então nós vemos antes e depois, melhora muito a passagem de ar, porque a gente puxamos a base da língua para frente, e aí nós tratamos o ronco e a apneia. No caso dela, a gente queria fazer isso, não temos ainda o pós-operatório, mas quando tiver eu posto para vocês verem a diferença que fica na passagem de ar. E aqui vocês estão vendo os movimentos que nós fizemos na cirurgia dela. Nós fizemos tanto um avanço de mandíbula, como uma rotação para frente, uma abertura do mento para alongar o rosto. Esse programa aqui que vocês estão vendo é o Dolphin, então nós planejamos aqui. Tudo que nós fizemos, nós planejamos aqui. Então, vocês podem ver, essa parte colorida é o tecido ósseo, e essa parte
que está por fora é o tecido mole, obviamente, é o perfil facial da paciente. Então, nós vemos como é que vai ficar. E aí nós fazemos todo esse planejamento aqui, para depois pegar este planejamento e nós vamos replicar esse planejamento na cirurgia com uma guia 3D. Então, nós fizemos esse planejamento, vamos imprimir uma guia 3D depois de finalizado, que ele vai guiar a posição da mandíbula e da maxila quando nós fizermos a cirurgia. E nós vamos replicar exatamente o que está no computador no procedimento. A ortognática ela é totalmente planejada no computador. Muito bem, fizemos isso aqui, planejamos a cirurgia dela. Aí nós vamos para o tecido mole. Planejamos o tecido ósseo, planejamos os dentes e o tecido mole, papada e região de bola de Bichat. Então nós vamos fazer uma bichectomia para diminuir esse volume que ela tem aqui na região. No caso dela, nós tiramos 10 ml de bola de Bichat de cada lado. Foi a maior que eu já tirei, né? Então, assim, foi uma cirurgia onde nós vamos ter um bom ganho, porque ela tinha uma bola de Bichat bem herniada. Você tem que entender, assim, que o pessoal fala porque a bola de Bichat envelhece, quando tu tira, cai o rosto. Não, a bola de Bichat faz o rosto cair. E ela tinha uma herniação nessa região aqui, que a gente conseguia pegar muito bem a bola de Bichat. Então, nós tiramos 10 ml de cada lado. Foi a maior que eu tirei na minha vida. Isso que eu já fiz muita bichectomia. Então, removemos essa bola de Bichat junto com o acesso da ortognática na mesma cirurgia, tá? Para melhorar. Então, nós planejamos fazer isso, remover a bola de Bichat. Além disso, papada. Então, fizemos uma lipoaspiração, removemos gordura superficial e fizemos um fechamento da musculatura do platisma para deixar ela com o pescoço mais delineado e eliminar essa flacidez que ela tinha. Que isso que é o mais importante. O paciente, quando tem muita flacidez, quando tem muita queda, geralmente a musculatura está para baixo. Então, nós levantamos essa musculatura e aí a pele se reposiciona e aí nós conseguimos tratar a papada que tanto incomoda a paciente. E esse foi o procedimento que nós planejamos para essa paciente. Planejamos tanto uma cirurgia ortognática, quanto fazer cirurgia ortognática, fazer a papada, fazer uma lipoaspiração, platismoplastia, bichectomia, né? E algum enxerto de gordura nessa região para deixar um pouco mais rejuvenescida a paciente, para dar um aspecto de mais jovem no rosto. É uma cirurgia que a gente demora para fazer umas 5 horas de procedimento, anestesia geral, o paciente faz no hospital, fica um dia no hospital e vai embora no outro dia. Como essa paciente ela era de longe, ela mora longe, ela não mora aqui, então nós deixamos ela na suíte, no nosso hospital, que a gente tem uma suíte onde o paciente pode ficar, onde ele tem todo o conforto, ele tem Netflix, ele tem todas as streams, ele tem a Alexa que abre e fecha as cortinas, tudo automatizado, cama para ela, também para o acompanhante, né? Tem a alimentação para ela e para o acompanhante. Então ela ficou 2 dias nessa suíte para que ela pudesse voltar, porque como ela era de longe, eu precisava ver ela no pós-operatório. Então ela fez a cirurgia num dia, ficou até 2 dias seguintes no hospital, com todo o tratamento necessário e foi para casa, tá? O resultado dela ficou incrível. Ela voltou aqui, vou mostrar para vocês o pós-operatório, de 7 dias. Então, assim, acho que nem é 7 dias, é 6 dias que ela voltou no pós-operatório aqui. Para vocês entenderem que a ortognática, muitas vezes, o pós-operatório é estigmatizado. As pessoas têm muito medo de fazer cirurgia ortognática, vai ficar muito inchado. Não, não é isso. A ortognática, ela é uma cirurgia extensa, sim, mas o impacto e o benefício que ela dá é gigantesco. E aqui eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a paciente no pós-operatório de 6 dias. Ou seja, ela basicamente inchou pouco, ela tem um pouco de hematoma? Sim, óbvio. Ela tem um pouquinho de inchaço? Sim, mas ela tá falando bem, ela tá conseguindo se alimentar, o paciente não fica com a boca amarrada, ele pode abrir e fechar a boca normalmente. Claro que não vai se alimentar de coisas duras, comer churrasco, comer hambúrguer, não. Vai fazer uma alimentação mais pastosa, mais branda, mais leve, mas ela fica com a boca aberta, pode falar, pode conversar. E ela veio no pós aqui, ela tá super bem, não teve dor. Ou seja, é uma das perguntas que o paciente sempre me fala: mas tem dor, Thales? Eu falo assim: não, não tem dor. E a pessoa não acredita em mim. Eu falo: não, não é possível que uma cirurgia dessa não tenha dor. Não, não tem dor. É uma cirurgia onde a gente faz, o paciente não tem desconforto pós-operatório. É claro que pode ter um leve desconforto se apertar, se locomover, se falar demais, mas dor não é uma queixa. É só o edema, que é algo que incomoda um pouco mais os pacientes, mas no caso dela foi um edema de 3 dias aí, a partir do 3º dia começa a reduzir, e aí vocês estão vendo ela no 6º dia, basicamente com pouco edema, pouca dificuldade de mobilidade, e agora ela vai evoluindo no pós-operatório, cada vez vai movimentando mais, falando mais, voltando mais os movimentos, e a recuperação dentro de 30 dias já está bem avançada. Em 15 dias o paciente pode voltar ao trabalho, se for um trabalho burocrático, trabalho de escritório, sem esforço físico, pode voltar, não tem problema nenhum. Ou seja, a cirurgia ortognática hoje, ela é muito evoluída. Esses dias eu operei um paciente que veio dos Estados Unidos, ele veio lá de Utah até aqui fazer cirurgia, ficou
9 dias aqui em Porto Alegre, depois de fazer o procedimento, voltou e em 15 dias estava trabalhando já. Ou seja, é uma cirurgia onde que consegue fazer, tem um grande benefício, tem excelentes resultados e não é esse pós-operatório que todo mundo fala e que muitas vezes o pessoal se queixa, que tem medo do pós-operatório. E também pode fazer benefício antecipado. Tem gente que não quer colocar o aparelho, ficar muito tempo de aparelho antes, então coloca, faz a cirurgia e coloca o aparelho depois. Pode colocar o Invisalign, né? Que daí nem aparece que tá de aparelho, são só aquelas plaquinhas. E aqui tá o resultado dela para vocês verem, o antes e depois, a comparação. Para vocês verem o quanto que mudou. Aqui está o resultado dela do antes e o depois, para vocês verem como o posicionamento do mento ajuda, como a correção de papada melhora muito, a abertura de cimento, esse alongamento da face, o nariz ficou ainda mais empinadinho, ficou mais delicado ainda do que já estava. Muitas pessoas têm medo do alargamento da base nasal, a gente é muito cuidadoso com isso para fechar bem a base, para o nariz não alargar, principalmente quando a gente vai fazer avanço de maxila, mas nesse caso ela ficou com o nariz bem alinhado, bem fechadinho e ainda mais empinado, bem delicado. Vocês podem ver que é um pós-operatório e realmente vai mudar. Se em 6 dias está assim, imagina daqui a 30, 60, 90 dias ou 6 meses, que é quando a gente dá alta para o paciente, pede os exames finais para poder dar alta da cirurgia. Então, essa é a cirurgia ortognática que nós fizemos. A Nadia foi uma paciente excelente, se recuperou super bem, está vindo no pós-operatório e eu vou postando para vocês conforme for vindo. Depois faço um vídeo final dela para vocês verem como que ficou o resultado depois de 6 meses. Se tu chegou até aqui, gostou do vídeo, gostou todo esse caso que eu mostrei para vocês aqui, deixa teu joinha aí, né? Deixa teu like. Te inscreve no canal. Muitas pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos no canal. E ser inscrito no canal ajuda as pessoas a saberem ainda mais sobre essas cirurgias, a se identificarem. Muitas pessoas não têm conhecimento e quando têm conhecimento acabam conseguindo corrigir coisas que incomodam muito na vida, baseado no conhecimento aqui que o YouTube passa para nós. Então, te inscreve no canal, deixa teu like nesse vídeo e eu te vejo no nosso próximo vídeo e também no vídeo que eu mostrar o antes e depois definitivo da Nadia. Até mais.